Excelente. Um assunto que eu sei que o senhor gosta muito, muito, aí, então eu vou trazer, estava esperando, criando atenção para chegar nesse assunto maravilhoso, que quando você fala, você gosta de dar palestra nesse assunto e o pessoal fica meio eriçado, que é a questão da dívida pública, certo? Que certamente dos candidatos, o senhor é quem fala mais disso. Você fala sobre o problema do pagamento da dívida, você diz que metade do nosso dinheiro vai para pagar essa dívida e que o senhor quer resolver esse problema. Explica aí para a gente como é que resolve esse imbróglio. Por que eu trato desse assunto com tanta centralidade, Iago? Porque o cofre, o bolso, que paga política compensatória, sabe? Que paga construção de moradia, que vai transformar a Rua da Lama, lá da Vila Peri, numa rua bem pavimentada, esse dinheiro sai do mesmo bolso, do mesmo cofre, de onde sai o dinheiro para pagar juro. E eles separam isso na imprensa porque eles é que ganham com isso. Então, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil, esse ano, Iago, anota o número aí. O orçamento brasileiro, que é uma lei que anuncia, com um ano de antecedência, todo o dinheiro que o governo vai arrecadar e para onde é que o governo vai gastar o dinheiro. A gente devia fazer disso uma grande discussão popular. Mas não, passa ali ligeiro, só fala disso os políticos e tal. Por quê? Olha aqui. Sabe qual é o valor do orçamento? Brasileiro, meu irmão, brasileiro, minha irmã, que está nos acompanhando aqui em cima do muro. 4 trilhões com T de tapioca e 800 bilhões com B de bola é o orçamento do Brasil. Um dos maiores orçamentos do planeta Terra. 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Sabe quanto é que vai sobrar para investir em educação, saúde, segurança, moradia, tirar a lama da porta do povo, construir tudo? 25 bilhões de reais de 4 trilhões e 800. Eu estou rindo aqui para não chorar. 25 bilhões é o que sobra. E o Bolsonaro, desses 25 bilhões, aceitou uma tal emenda do relator, que é simplesmente a institucionalização da roubalheira e do colapso final de qualquer política pública. 20 bilhões de reais dos 25 que sobram, o Bolsonaro entregou para uma emenda em que, salvo exceções, os políticos estão roubando 30%, 40% disso. Inclusive, esse camarada que é candidato no Ceará, quem for olhar onde é que ele botou as emendas dele, vai achar muito estranho. Botou milhões de reais em municípios minúsculos, onde ele não teve voto nenhum. E quando você vai olhar um município, outro município, outro município, é o mesmo contador. Quando você puxa a linha, vai dar no mesmo lobista em Brasília. Vamos lá, vamos só examinar, mas assim, eu sou muito sério. Então, ou a gente trata... E aí, por que é assim? Por que só sobra isso para todo mundo? Para 210 milhões de habitantes, 212 milhões desesperados na pior crise social da história? Porque de cada 100 reais do orçamento, 52, pastor Iago Martins, de cada 100 reais do orçamento, 52 reais estão sendo derivados para juro, rolagem e amortização da dívida pública. Se a gente quiser dizer que vai melhorar a educação, que vai melhorar a saúde, tem que dizer, se for sério, como eu procuro ser, de onde vem o dinheiro. Se a carga tributária já é muito alta, como de fato nós já conversamos sobre isso, eu não posso aumentar a carga tributária, eu tenho que diminuir a carga tributária para os pobres, para a classe média, para o empreendedor, e aumentar para os super ricos, mas no limite essa carga tributária não pode passar dos 33% do PIB que já está hoje. Portanto, se eu não posso resolver o problema no fluxo, eu tenho que resolver no estoque. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, administrando o custo dessa dívida. Ninguém precisa ser economista para entender, pastor, 1% da Selic, que o povão não presta atenção, a televisão não noveliza, não explica, mas 1% da Selic custa 60 bilhões de reais por ano. Percebe? Sobra 25 para tudo do Brasil, 1% de aumento que o Banco Central fez agora, 1,5%, custa 75 bilhões, mas 1% custa 60 bilhões de reais. Sai do mesmo cofre, do mesmo bolso. O Bolsonaro aumentou 9 pontos a taxa Selic. 9 vezes 6, 54. O Bolsonaro meteu nos cofres públicos 540 bilhões de reais este ano de transferência de dinheiro do povo brasileiro para o bolso dos ricos, fazendo rigorosamente a mesma coisa que o Lula fez, que a Dilma fez, que o Fernando Henrique fez. Por quê? Porque nós precisamos diminuir essa taxa de juros. Ela é um escândalo. Sabe quantas empresas, se o senhor é empreendedor, sabe quantas empresas estão no Serasa, Iago?
Sabe quantas empresas brasileiras estão no Serasa por conta da explosão dos juros brasileiros? Estão no Serasa, que é a antessala da falência, 6 milhões de pequenas e micro e médias empresas do Brasil. 6 milhões. O emprego médio dessas empresas é 3 por cada uma. Nós estamos falando aqui que nós estamos ameaçados de perder 18 milhões de empregos se não houver uma política que acabe com esta farra da agiotagem oficial. E o Lula promete manter a direção do Banco Central. Aí diz assim, mas o Banco Central está fazendo isso por maldade? Não, não está fazendo isso por maldade, não, está fazendo isso para servir ao mesmo senhor de sempre. Deixa eu lhe dizer, o pretexto deles é combater a inflação. Ora, a inflação nos Estados Unidos hoje é 7%, a maior dos últimos 25 anos. Qual é a taxa de juros dos Estados Unidos? É negativa há mais de 15 anos. Por quê? Porque a inflação, eles sabem, não é uma inflação de preço, não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custo. Vamos explicar isso para o povo. É assim, se a gente puder comprar muita banana e for na feira, né, da Parangaba e tiver muita gente querendo e podendo comprar banana e tiver pouca banana, o preço da banana sobe. Todo mundo sabe disso. Então, quer dizer o seguinte, que o preço sobe se tiver muita demanda, muita procura pela mercadoria. Qual é o tamanho da procura? É a renda que o povo tem, mais o crédito que o povo tem na praça. Pastor Iago, a renda do povo está no menor valor médio desde que se mede esse índice e o crédito está colapsado. O Brasil não tem demanda, por isso que o comércio está fechando as portas, as indústrias estão fechando no Brasil. Portanto, a inflação brasileira não é uma inflação de demanda, é uma inflação produzida pelo governo, diante da qual a taxa de juros não tem o menor efeito. Quer ver um exemplo prático? No Ceará, mas em muitos lugares do Brasil, o governo Bolsonaro meteu 25% de reajuste na tarifa da energia elétrica. Canalha! 25% de aumento na conta de luz, na conta da energia do povo, que é um insumo essencial da produção, das empresas. 25% de aumento. Aí isso vai para a inflação. Resultado, eu meto a taxa de juros lá em cima. Qual é o efeito que a taxa de juros tem sobre a decisão que a Agência Nacional de Energia Elétrica do Bolsonaro deu de aumentar a energia? Zero efeito. Qual é o outro componente da inflação brasileira? O preço do gás de cozinha, dos combustíveis. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço que o governo Bolsonaro determina que seja feito por pura especulação? Iago, o Brasil é autossuficiente em petróleo, nós não temos nada que acompanhar a explosão de preço de petróleo porque está acontecendo uma guerra da Rússia com a Ucrânia. O Brasil é exportador de petróleo, mas não, eles pegam o preço do petróleo que explodiu no mundo, esquece que custa $10 produzir um barril de petróleo no Brasil, aproveita o monopólio da Petrobras e mete no lombo do povo 90, 100 dólares de preço no barril. Está aí, ninguém mais dá conta de pagar gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, os preços das passagens aéreas, tudo explodiram, e a dona de casa está tendo que voltar a cozinhar com lenha, ou os filhos se queimando para bater nos ambulatórios do Brasil, queimados porque estão trocando gás por álcool para cozinhar. Esta é a inflação brasileira. Qual é o efeito da taxa de juros? O efeito da taxa de juros só é transferir renda do povo que produz e trabalha, das empresas e do trabalhador que está ferrado no crediário, para o meia dúzia de barões no Brasil, protegidos pela política. Seu Lula, seu Bolsonaro tem compromisso com esse mesmo modelo. E eu vou sofrer o panco de abamaçô para denunciar isso. Mas se eu for eleito, isso muda no primeiro dia. Na prática, como é que, então, você pretende mudar, renegociar, digamos assim, essa dívida sem cometer nenhuma quebra de contrato? Não, nós não vamos quebrar contrato. Não precisa quebrar contrato. Dívida, o problema de dívida, todo endividado sabe disso. 75 de cada 100 famílias que estão nos ouvindo aqui estão endividadas, super endividadas no Brasil. 6 milhões de empresas estão no Serasa. O dívida tem um problema do estoque e do fluxo. Então, o que é o estoque? O estoque da dívida brasileira está evoluindo para algo ao redor de 90% do PIB. Então, quando chega perto de ser quase 100% do PIB, acontece com todo endividado. O credor começa a achar, opa, esse cabo aí talvez não dê conta de pagar. Então, quando ele faz isso, ele começa a encurtar o prazo da dívida e encarecer o custo dela, aumentando o juro. Portanto, eu preciso sinalizar para o meu credor que eu dou conta de pagar a dívida. Como é que eu faço isso? No fluxo. Então, eu estou aqui consertando as contas do governo, estou propondo para dar cara para bater, melhorar a tributação sobre as grandes fortunas, qualificar a tributação sobre a renda lá em cima, das rendas mais altas, qualificar, cortar as renúncias fiscais e anuncio de onde vem 3 trilhões de reais em 10 anos. Quando eu anuncio isso, eu mostro para o credor
que não há nenhuma razão para ele desconfiar de mim. Se ele não tem razão para desconfiar de mim, eu começo a baixar a taxa de juros, que quem dá a taxa de juros é o Banco Central. Por isso que, em plena pandemia, numa votação virtual, esses canalhas que estão controlando a Câmara Federal, o senhor Lira, do Centrão, votaram a autonomia do Banco Central. E, incrível, o Lula e o PT estão prometendo manter a direção do Banco Central que o Bolsonaro nomeou. Compreende, Iago? Então, quem manda na política de preços e de juros e de câmbio é o Banco Central, ou seja, o Lula está anunciando que quer derrotar o Bolsonaro para manter o Bolsonaro. A política do Bolsonaro, que foi votada essa autonomia criminosa. Então, se eu anuncio que vou consertar as contas do governo, que vou sair de uma conta de desequilíbrio em longo prazo, né, que eu sinalizo que no longo prazo eu tenho saúde nas contas, e é uma conta geral, tem a questão da Previdência, que leva 29 daqueles 48% que sobra do orçamento, 29 é Previdência. E na Previdência, os privilégios de 2% levam a metade de tudo. O Bolsonaro só feriu o interesse dos pequenos. 80 de cada R$100 do ajuste previdenciário que o Bolsonaro produziu foi em cima do regime geral, onde o déficit é R$ 1.400 por cabeça por ano, enquanto o déficit nas Forças Armadas é de R$160 mil por cabeça por ano. E o Bolsonaro pegou, foi falar de 25 para 32 mil reais o salário de um general e ferrou os trabalhadores, quebrando, isso sim, quebrando o contrato, porque a Previdência é um contrato entre gerações, em que eu pago hoje a Previdência na confiança de que no futuro alguém vai pagar para eu ser aposentado. Como ele agora quebrou o contrato, a informalidade invadiu o Brasil e hoje você tem menos de 1,5 trabalhador formal ocupado pagando para a Previdência, e isso quebrou a Previdência, porque 70% ou estão desempregados ou na informalidade. Então, arrumando a conta no fluxo, eu estabeleço que o estoque pode adquirir um outro prazo. E aí isso precisa que eu maneje o Banco Central de forma séria, né, para que ele deixe de ser um escalão avançado do setor financeiro, dos bancos e dos barões, e passe a ser uma ferramenta da retomada do desenvolvimento do Brasil.